Bom dia, queridos amigos, queridos internautas. E aí, me diga, como foi o início do ano de 2024? Está sendo uma bênção, não é? Para mim está sendo uma bênção. Novos desafios, novas decisões que estamos tomando para nosso crescimento, e isso é importantíssimo. E quero te saudar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana estamos iniciando a 1000 por hora, 2024. Temos novos planos, novos projetos para esse ano. E se Deus quiser, e para a honra e glória do seu santo nome, vai dar tudo certo. E agora, vamos ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E vamos abrir dessa vez na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Amém, queridos. Após termos lido esse belo texto da palavra de Deus, te convido, onde você estiver, se você está no seu lar ou está indo para o serviço, se coloque em atitude de oração. Agora, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, na Tua santa presença, no início desta semana, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor já tem derramado bênçãos inumeráveis sobre nossa vida, sobre a vida da nossa família, dos nossos amigos, da nossa vizinhança e sobre o mundo todo. Não temos como devolver, retornar toda a nossa gratidão. Simplesmente, Senhor, colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. O Senhor abençoe o culto desta semana. Que seja as mensagens que serão faladas alcancem o nosso coração e falem a nós. E dia após dia sejamos transformados segundo a Tua santa palavra. Te agradecemos tudo isto e confiamos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou pegar o celular porque eu quero falar para ti, por favor, que você se inscreva em nosso canal, tá bom? Eu já estou entrando aqui no canal da Aspa Online, no YouTube. Eu vou simular que não sou ainda inscrito, vou me inscrever. Faz da mesma maneira. Digita Aspa Online, já estou digitando aqui. Entrei no YouTube. Agora você clica aí naquele quadradinho vermelho, inscrever-se. Faz aí, clica aí. Clica também no sininho, para que as notificações cheguem a você todos os dias. Tudo bem? Deixa também seu recado aí no chat. Deixa seu pedido de oração. E copie o link e compartilhe com outras pessoas. Já vou copiar aqui o link, estou copiando. Pronto, agora vou mandar nos meus contatos. Dessa maneira estamos alavancando o nosso canal. Tudo bem? Se você já fez isso, agradecemos a vocês pela sua cooperação. E essa semana vamos abordar um assunto de suma importância, a plenitude da divindade, uma série de estudos que serão trazidos nessa semana. E vamos ouvir a mensagem dessa manhã, que Deus fale conosco e nós possamos aprender e compreender mais um pouco sobre a plenitude da divindade. Olá, queridos irmãos, nós estamos começando mais uma série nesta semana que se inicia. É uma série falando sobre a plenitude da divindade. Eu estou muito feliz em poder estar aqui no estúdio do Aspa Online
em poder participar aqui nesta série que vai trazer um tema muito importante. E eu acredito que você aí de casa vai poder aprender muito sobre o assunto que nós vamos estudar nessa semana. Nós vamos poder aprender, nós vamos poder entender um pouco mais sobre esse tema para fortalecer o nosso conhecimento e a nossa compreensão sobre esse assunto tão importante que é a plenitude da divindade. E, ao mesmo tempo, nós vamos nos ater sobre a terceira pessoa da divindade, sobre o Espírito Santo. Nós vamos compreender um pouco mais sobre quem ele é, sobre a sua natureza, sobre a sua obra, o que ele faz por nós e em nós. Agora, esse assunto, para ficar mais completo, para que possamos assim entender e compreender o tema, eu tenho aqui conosco o nosso querido irmão e pastor Davi Paz Silva, que sempre contribui aqui no estúdio do Aspa Online, com a sua participação e com o conhecimento. Então eu quero apresentar aqui o irmão Davi Paz Silva. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, que sempre que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, aprendemos juntos, né? Com certeza. E não tem limite, né? Com certeza. Quanto mais conhecemos de Deus, mais revelamos que conhecemos pouco, né? Com certeza. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de poder estar aqui e pelo pastor Davi Paz Silva poder estar aqui conosco para direcionar a compreensão desses assuntos e juntos entendermos um pouco mais. Eu vou fazer algumas perguntas e aí o irmão Davi vai estar comentando e a gente junto aqui vamos aprender pela graça de Deus. O tema da semana, como foi anunciado, é a plenitude da divindade, o Espírito Santo, mas o tema de hoje, domingo, primeiro dia da semana, nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. Então, nós vamos entender um pouco, irmão Davi, sobre esse assunto e eu acredito que o pessoal de casa também vai ficar muito feliz sobre esse tema, né? E aí eu já vou agora, irmão Davi, direto para a primeira pergunta. Eu quero... Nós cremos que nós cremos na triunidade, né? Nós cremos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai e o Filho, eu entendo que é algo assim um pouco mais compreendido pelo mundo afora, sobre quem é, sobre a obra que ele faz. Agora, já o Espírito Santo, a sua missão e a sua obra, parece que há uma divergência de opiniões sobre o que ele é, sobre o que ele faz. E aí eu vou começar já, irmão Davi, pela pergunta mais simples e direta. Quem é o Espírito Santo? Fala para a gente um pouquinho. Então, a Bíblia Sagrada deixa muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte integrante da divindade. Quer dizer, já lá no primeiro verso da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós encontramos em toda a Bíblia que o Espírito Santo ele está sempre trabalhando em harmonia e em equipe com a divindade. Então, tanto na criação como na redenção, o Espírito Santo é uma pessoa que participa intensamente. Isso. Ele é um elemento essencial. Então, quem é ele? Ele é uma pessoa, faz parte da divindade e tem todos os atributos da divindade. Olha aí, que maravilha, né? Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Todos os atributos da divindade caracterizam o Espírito Santo também. Então, você que está nos assistindo aí, você conseguiu entender a resposta do irmão Davi? Comente aí se você entendeu, se ficou alguma dúvida. Eu posso compreender através do que o irmão Davi Paz Silva aqui comentou, que o Espírito Santo é alguém real, né? É um ser pessoal e que se faz presente também aqui em nosso meio. Agora, irmão Davi, com base nisso que o irmão falou, no Antigo Testamento, nós temos poucas passagens em comparação com o Novo Testamento falando sobre o Espírito Santo, ou falando de forma clara sobre o Espírito Santo. Nós temos alguns textos, como esse que o irmão citou aí, mas no Novo Testamento nós temos muito mais textos sobre a terceira pessoa da divindade, sobre o Espírito Santo. Sem dúvida. E aí eu queria que o irmão comentasse por que no Antigo Testamento há poucos textos em comparação com o Novo. Certo, tem razão. Então, note bem, o Espírito Santo aparece já em Gênesis, na criação, né? Isso. Por exemplo, quando José estava lá no Egito, que ele teve aquela entrevista com o faraó fez a pergunta assim: onde nós encontraríamos uma pessoa como essa que tem o Espírito de Deus? Olha aí. Aparece. Quando Davi cometeu aquele pecado grave lá com Batseba, ele fez a oração, né? No Salmo 51,
não retires de mim o teu Espírito. Quer dizer, é real que o Espírito Santo ele sempre atuou no Velho e Novo Testamento. Agora, precisamos entender que no Novo Testamento, o Novo Testamento é chamado de dispensação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele ficou muito mais atuante depois do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. Embora ele existisse eternamente como os demais membros da divindade, ele atua muitas vezes, a gente encontra no Velho Testamento, né? Mas ele atuou com muito mais evidência, com mais poder, com maiores manifestações no Novo Testamento, porque o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é que abriu as portas para a conversão das pessoas, né? Então nós encontramos ele atuando mais diretamente. Até alguém falou assim, Atos dos Apóstolos não devia ser chamado Atos dos Apóstolos, seria um ato do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Através dos apóstolos. Né? Eu acho interessante, irmão, porque o irmão falando dessa forma, eu posso entender que é necessário a gente compreender, então, quem é o Espírito Santo e a obra que ele faz por nós, né? Olha, sem dúvida. Porque eu até lembro de uma passagem do apóstolo, quando chegou em um determinado local, onde os crentes não conheciam a terceira pessoa da divindade, eles precisaram estudar sobre esse tema e foram batizados novamente. Né? Sem dúvida. Atos 19, né? Então, nós precisamos entender, queridos amigos, que o Espírito Santo ele é essencial na obra da salvação. Então, nós lamentamos que tenha havido muita negligência, porque a pessoa do Espírito Santo, por exemplo, o sacrifício de Cristo não poderia ter valor para nós se não fosse o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que torna conhecido a Cristo, ele que faz o trabalho em nós. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham em perfeita harmonia como equipe. Os três são essenciais ao plano da salvação. Com certeza. Então, a gente pode compreender um pouco mais, né? Então, embora no Antigo Testamento, irmão Davi, fala um pouco menos sobre o Espírito Santo comparado com o Novo, mas não quer dizer que não há evidências claras da atuação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Sem dúvida, há muitas evidências. Então, há muitas evidências que o Espírito Santo... Então, lá, já, o primeiro verso de Gênesis 1, verso 2, né, diz que ele atuava já na criação. Até quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, essa palavra Deus ali no hebraico é Elohim, que é um termo plural para Deus. Isso. Então, os três sempre atuaram juntos, tanto no plano da salvação como na criação. E uma forma clara, irmão Davi, pelo menos é o que eu entendo, né? De entender nos textos da Bíblia quando está se referindo ao Espírito Santo e quando não está se referindo ao Espírito Santo, é quando a palavra Espírito está em letra maiúscula. Por exemplo, quando fala às vezes do Espírito do homem ou de espíritos malignos ou coisa do tipo, apresenta-se sempre o Espírito com letra minúscula. Mas quando fala do Espírito Santo, sempre está em letra maiúscula. Certo. É verdade que no hebraico não aparece essa distinção. Sim. Mas aqui na Bíblia fica muito claro. Para que a gente possa entender. E pela ação que ele exerce, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Com certeza. E aí nós temos agora uma outra pergunta que eu quero fazer para o irmão, embora o irmão já comentou aí, mas para que a gente possa entender de forma clara, né? Como é falado muito sobre a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, às vezes algumas pessoas têm a compreensão de que o Espírito Santo surgiu em algum momento, que ele foi, em algum momento talvez foi criado, ou que ele não existiu sempre ao lado do Pai, do Filho. Então a pergunta é, o Espírito Santo sempre existiu, assim como o Pai e o Filho? Ele é chamado de Espírito Eterno, né? Espírito Eterno. Então, se nós entendermos que as três pessoas têm os atributos da divindade, por exemplo, a Bíblia fala de atributos transmissíveis e atributos não transmissíveis, né? Então, quais são os atributos não transmissíveis? Eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Então, isso é atributo da divindade. E os três participam dos mesmos atributos. Então, o Espírito Santo é eterno, com toda certeza, e há muitas evidências disso, né? Bem, só o fato de provarmos pela palavra de Deus que a palavra Deus se aplica ao Espírito Santo, vamos encontrar aqui depois,
prova que ele é eterno, porque ele tem todos os atributos da divindade, né? Muito bem. E o que eu ia justamente perguntar para o irmão era isso. Nós podemos também afirmar que, além do Espírito Santo ser uma pessoa, um ser pessoal, nós podemos também afirmar que ele é Deus. Olha, com muita clareza, né? A Bíblia diz muito claro que o Espírito Santo é Deus. Até podemos citar um exemplo. Por exemplo, quando Ananias e Safira cometeram aquele pecado de avareza, né? Isso. Então, Pedro perguntou se vocês, disse, né? Vocês mentiram contra o Espírito Santo, no capítulo 5 de Atos. Mas depois ele fala assim, olha, vocês não mentiram contra homens, mentiram contra Deus. Olha aí. Então, primeiro ele fala que o Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo. E depois fala que eles não mentiram contra um ser humano, mentiram contra Deus. Então, ali caracteriza o Espírito Santo como Deus de maneira muito clara. Muito bem. Então, pessoal, vocês que estão aí acompanhando, a gente pôde entender um pouquinho nesse primeiro dia da semana quem é o Espírito Santo. A gente não está entrando assim em muitos detalhes, porque nos próximos dias nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo. Então, às vezes, dependendo da resposta, a gente já vai estar respondendo os outros dias, certo, né, irmão Davi? Então, hoje nós vamos nos ater aqui e, ao mesmo tempo, a gente pôde compreender um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo e já podemos entender um pouco sobre a obra que ele faz em nosso favor. Quero agradecer muito a você por ter nos acompanhado e também agradecer ao irmão Davi Paz Silva por participar aqui desse bate-papo conosco. É um prazer muito grande. Amém! Agradecemos pela mensagem trazida a nós. Aprendimos conselhos importantes sobre a plenitude da divindade, falando sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, faz parte da divindade. O Espírito Santo é Deus, exatamente. Não como muitas pessoas alegam ou querem levantar teses, hipóteses, falando, não, o Espírito Santo é um poder, é uma força. Não. Porém, biblicamente, nós encontramos na Sagrada Escritura completamente diferente. O Espírito Santo é Deus e é parte da divindade. Muito bom. Que mensagem maravilhosa. Agora, queridos, vamos continuar orando pelos pedidos de orações que são colocados aí no chat. E especialmente, você lembra, já estamos com esse desafio 2 semanas atrás? Essa semana também. Você vai escolher um outro nome aí do chat e você vai orar durante a semana. Ok? Escolha o nome da pessoa por quem você estará orando. Eu também vou escolher e vamos orar por essa pessoa durante esta semana. Te convido agora que você se coloque em atitude de oração e oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso querido Salvador, estamos nesta manhã na Tua presença para agradecer ao Senhor também sobre o aprendizado, sobre a plenitude da divindade na pessoa do Espírito Santo, que Ele é Deus, que Ele fala conosco aos nossos corações, Ele é uma pessoa e está fazendo um trabalho maravilhoso em nossas vidas, porque também se importa que nós alcancemos a salvação. Abençoa, Senhor, os nossos internautas e as escolhas que eles fizeram pelas pessoas que eles estarão orando nessa semana. Derrama as bênçãos inumeráveis sobre cada uma delas. Nos ajude nessa semana, nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos chegando ao final da nossa programação. Mais um culto está findando, mas a semana está iniciando. Amanhã temos mais. E te convido que amanhã você esteja no mesmo horário, no mesmo canal, para aprendermos mais um pouco sobre a plenitude da divindade.
Estamos ficando por aqui. Vamos escutar um belo hino e te aguardamos amanhã. Fiquem com Deus.